Teve ou não teve a tal reunião em que Cássio pediu para deixar o Corinthians nessa sexta-feira? No vídeo de hoje do canal do Nicola trago tudo sobre essa história, falo também sobre o São Paulo e o mais novo boato que inclui Marlon. O dirigente do Tricolor me disse quais as condições para que o São Paulo consiga trazer reforços nesse momento. Bora falar também sobre o Palmeiras, que decidiu barrar de vez um atacante. Para completar tudo sobre Atlético Mineiro e Cuca, as últimas do mercado de transferências, a estreia dos grandes na Série B e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, tô no meio desde 2000 e por aqui a ideia é deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol para não perder nada. Aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa também as notificações pelo sininho para você ser avisado toda vez que a gente publicar vídeo ou tiver programa do Nicola, beleza? Bom, bora começar contando que todo esse conteúdo tem um oferecimento de Aposta Ganha, o site de apostas esportivas que costuma me dar a maior sorte. Nesse sábado, na estreia do Brasileirão, tem 3 jogos para você apostar. Palmeiras e Ceará, vitória do Palmeiras pagando R$ 1,44. Tem também Atlético Goianiense e Flamengo. Se você for no empate, pode faturar R$ 3,48 para cada real apostado. Isso sem falar em Fluminense e Santos, a vitória do Flu paga R$ 1,80. E você já tem seus favoritos? Pega o link que eu vou deixar no comentário fixo. Já faz seu cadastro na Aposta Ganha e comece a apostar, beleza? Bom, bora começar o vídeo de hoje com o giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco da Gama, que ficou no empate em casa com o Vila Nova, 1-1, resultado bastante decepcionante. A torcida que foi a São Januário xingou bastante o Zé Ricardo e a relação do Nenê com o técnico do Vasco se mostrou não muito boa. É que o Nenê foi substituído e atirou a braçadeira de capitão no campo, no gramado, como um gesto de irritação. A coisa não começou bem para o Vasco, que precisa melhorar urgentemente no que diz respeito ao elenco. A qualidade desse atual time é bem baixa e o prazo de inscrições se encerra na próxima terça-feira. Bora falar sobre outro jogo entre grandes na Série B. O Bahia venceu o Cruzeiro por 2-0 na Fonte Nova. Os 2 gols marcados pelo Jacaré. E a história curiosa é que o Jacaré havia acabado de entrar quando marcou o primeiro gol, pouco depois marcou o segundo gol, os 2 gols na etapa final. O grande nome da partida, o Vitor Jacaré, o atacante das tranças brancas. Cruzeiro fez um jogo de razoável para bom, teve oportunidades de abrir o placar e teve oportunidades de chegar ao gol do empate depois de sair atrás no 1-0. Mas a Série B se mostrou um pouquinho mais complicada para o torcedor do Cruzeiro do que se imaginava. Em outro jogo da segundona, o Guarani perdeu para o Brusque em Santa Catarina, o único gol da partida marcado pelo Alexandro em falha de Leandro Castan, que fazia a sua estreia com a camisa bugrina. Para fechar o giro de notícias, contar que Luiz Castro não estará no banco de reservas no confronto contra o Corinthians nesse fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, visto de trabalho do técnico português ainda não ficou pronto. Dessa maneira ele vai precisar assistir às partidas ou à partida de um camarote. Por último, bora contar que Abel Braga, técnico do Fluminense, que havia dado uma declaração extremamente polêmica durante a semana, cornetando ou minimizando, achando graça de toda a confusão no CT do Flamengo, ele voltou atrás, pediu desculpas e disse que se arrependeu daquilo que falou. O Fluminense venceu o Flamengo, causando um caos. Nessa sexta-feira, torcedores do Flamengo foram à porta do Ninho do Urubu para protestar, mexeram no carro dos jogadores, enfim. E a coisa não foi bacana e o Abel deu uma declaração que não soou bem. Ele voltou atrás e pediu desculpas. Bora falar agora sobre o dia D para minha Portuguesa. Daqui a pouco às 4 da tarde a Portuguesa recebe o Rio Claro, semifinal do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. E a Lusa só precisa de um empate para chegar à decisão. Na partida de ida em Rio Claro, vitória por 1-0. Por que é tão importante chegar à final? Os 2 primeiros, o campeão e o vice, garantem acesso à elite do futebol paulista. Portuguesa que não joga na Série A1 do Paulista desde 2015, quando ela caiu pela última vez, e 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, são 7 temporadas seguidas na 2ª Divisão. Um caos total. A capacidade de arrecadação é muito menor. Na Série A2 você ganha cerca de R$300 mil por participação, por edição de campeonato. Na 1ª Divisão o valor mínimo é de R$6 milhões. Isso sem contar no fato de que com a presença na 1ª Divisão a Portuguesa tem, na teoria, mais facilidades de buscar uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Isso é inviável na 2ª Divisão do Paulista.
Então um empate garante a Portuguesa. O outro confronto de semifinal também será jogado hoje às 19 horas. Oeste e São Bento se enfrentam em Barueri. Na partida de ida em Sorocaba, o São Bento ficou no empate em 2-2 com o Oeste. Bora falar agora sobre Cuca, o técnico que está livre no mercado. Contei para vocês recentemente que ele foi sugerido pelo Tite para substituí-lo na CBF a partir do ano que vem, para ser comandante da seleção brasileira. Cuca, que também tem sido especulado em alguns clubes brasileiros e está desempregado por opção própria desde a virada do ano. Algumas curiosidades sobre o futuro do Cuca. A primeira delas é que o técnico precisou desembolsar 2,5 milhões de reais para a rescisão do contrato. E óbvio que ele não fez uma TED, uma transferência desse valor. O Atlético tinha alguns prêmios, algumas bonificações a pagar para o Cuca, entre elas as conquistas do título da Copa do Brasil e do Brasileiro. Isso estava estabelecido em contrato. Então, em vez de receber a bolada que teria direito, o Cuca teve esse desconto até totalizar esses 2,5 milhões de reais. Cuca, que não demonstra arrependimento de ter pedido de demissão. Recentemente conversei com ele, garante estar em casa, tranquilo, cuidando da família e planejando os próximos passos da carreira. Cuca me contou que embarcará em breve rumo à Europa. A ideia é estudar nos seguintes países: França, Itália e Inglaterra. Ele quer passar um tempo em cada um desses países, quer conhecer infraestrutura de times, rotina de trabalhos, treinamentos, planejamentos, entre outras coisas. É possível que ele se faça valer das relações com atletas para conseguir um pouquinho de espaço nesses clubes de França, Itália e Inglaterra, para se preparar, quem sabe, para 2023 volta. Será que ele só volta em 2023 mesmo? Em geral, vocês podem perceber, o Cuca sempre fica fora dos estaduais. É mais ou menos nessa época do ano que o Cuca se reemprega. Nessa temporada de 22, ele garante que vai ser diferente. Quero falar agora sobre o Palmeiras, que decidiu barrar de vez Daverson. O motivo? Como o Daverson tem contrato só até 30 de junho e não terá em hipótese alguma seu vínculo estendido, o Palmeiras procurou o Daverson e disse que entende ser melhor que ele não entre mais em campo. A curiosidade é que a gente tem quase 90 dias até o fim do contrato e vários jogos no período, de Libertadores, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, mas por opção do Palmeiras, o Daverson não entra mais em campo. O próprio Daverson foi perguntado a respeito, deixou claro que foi uma posição alviverde, mas disse entender e respeitar. Vai seguir treinando com o grupo, está descartada a possibilidade dele ser dispensado, dele não ter onde trabalhar, vai continuar recebendo 540 mil reais por mês livres de impostos. O custo do Daverson ao Palmeiras supera os 700 mil reais e é inegociável que ele continue recebendo até 30 de junho, mas não vai fazer mais parte dos planos do Abel. Ah, Nicola, isso é irreversível. Por exemplo, se o Palmeiras em algum momento, para alguma partida, não tivesse centroavante nenhum, pode escalar o Daverson sem problema. Mas não é essa a ideia. A filosofia, o planejamento é que o Daverson fique treinando com os companheiros, mas nem seja relacionado. Enquanto aguarda, negocia, prepara o seu futuro, ele pode já assinar um pré-contrato com qualquer interessado. Tenho certeza que se pintasse um time a fim de contratar o Daverson, poderia levá-lo agora sem problema algum. Só para fechar o assunto, contar que o Palmeiras estreia nesse sábado contra o Ceará e é para mim um grande favorito à vitória nessa rodada. Palmeiras que tem demonstrado muita consistência em todos os campeonatos. Bora falar agora sobre o Corinthians. Nessa sexta-feira uma bomba surtiu bastante ou fez bastante barulho entre torcedores do Corinthians. Carlos Cereto, dono de um canal aqui no YouTube, assegurou que rolou uma reunião entre o Cássio, seu representante o Carlos Leite, toda a diretoria de futebol do Corinthians, o Gil por telefone, além de 4 advogados. E essa reunião, que teria durado 2 horas, definiu pela saída do Cássio. O Cássio, depois do encontro, pediu para o Duílio Monteiro Alves para liberá-lo. Não tem mais cabeça para jogar no Corinthians, estava muito preocupado com tudo que aconteceu, as ameaças, aquela história que vocês já conhecem. O próprio Cereto, algumas horas mais tarde, por meio do Twitter, escreveu que o Duílio Monteiro Alves conseguiu reverter essa situação e dessa maneira o Cássio permanece. De qualquer forma, o barulho sobre uma reunião de 2 horas e o pedido de saída do Cássio fez muita gente ficar preocupado. O Cássio tem muitos fãs espalhados pelo Brasil e pelo mundo, todos corintianos. Fui checar essa história com gente do Corinthians e também com pessoas do staff do Cássio. Rolou a reunião, teve encontro, se discutiu a possibilidade da saída e tanto o Corinthians quanto uma pessoa que trabalha diretamente com o Cássio asseguram que não houve encontro algum nessa sexta-feira. O Cássio foi ao treino, participou normalmente, voltou para casa e nesse sábado se reapresenta para o último treino, de olho no confronto contra o Botafogo marcado para esse domingo.
Então, o Corinthians e o Cássio asseguram que não discutiu-se a possibilidade da rescisão de contrato de forma imediata para que o Cássio pudesse se mudar para o exterior. Aí você vai falar, Nicola, mas no vídeo dessa sexta você contou que o delegado Nico Gonçalves teria afirmado que o Cássio vai embora. Essa é uma declaração do delegado que se diz amigo do Cássio. Ele diz ter ouvido do Cássio que depois de tudo que aconteceu a ideia é morar no exterior. Mas para o Corinthians, o Cássio nunca exteriorizou isso. Nunca falou da sua vontade de deixar o Brasil e o Corinthians segue garantindo que ele vai cumprir seu contrato até 2024. O contrato foi rescindido, ou foi melhor, renovado recentemente e só se encerra daqui a bastante tempo, tá? Então o Cássio inclusive deve ser presença garantida no confronto de estreia do Brasileirão contra o Botafogo. Corinthians que precisa de resultados para tentar abafar a crise que se instalou no Parque São Jorge. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e mais um boato envolvendo o zagueiro. Durante a semana falaram em Igor Rabelo. Assegurei para vocês que não há proposta nem conversa e ele não vem. Também falaram agora sobre Marlon. Vocês lembram dele? Zagueiro que surgiu no Fluminense, foi vendido ao Barcelona, também jogou no Sassuolo e nesse momento está no Shakhtar Donetsk. É titular absoluto do clube ucraniano. Mas, por conta das paralisações dos campeonatos, ele está sem contrato até a metade do ano. A FIFA liberou os atletas estrangeiros a ficarem livres para fechar com quem bem entender até a metade do ano. A ideia do Shakhtar não é emprestá-lo para o São Paulo. A ideia do Shakhtar é fazer dinheiro com o Marlon, assim como com o TT, que está negociado em definitivo com o Marcelo, assim como o David Neres, assim como o Pedrinho. O Marlon é um dos jogadores mais valiosos desse atual elenco do Shakhtar. Diante desse cenário, é improvável que o Marlon seja reforço tricolor. Até porque para fechar com ele só por 3 meses é algo que não interessa ao São Paulo. E aí é importante você ter em mente, você São Paulino, algo que os dirigentes do São Paulo têm dito nos bastidores. Antes de gravar esse vídeo eu conversei com um dirigente do São Paulo sobre o Marlon, sobre o Igor Rabelo e sobre reforços. A pessoa disse o seguinte, abre aspas, vai ser difícil contratar só em situações de custo baixo e sem pagamento de transfer. Essa é a realidade do São Paulo hoje. Qualquer negociação que envolva a compra dos direitos econômicos está completamente descartada, a menos que seja um valor irrisório. Já em relação aos salários, vai precisar ser salário compatível com a nova realidade financeira do São Paulo. Eu já contei para vocês que uma das prioridades do presidente Júlio Casares é pagar uma dívida pouco superior a 10 milhões de reais que o São Paulo tem com o elenco desde a época do Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. Beleza, pessoal? Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Volto mais tarde com informações e espero com acesso da luz. Abraço, tchau!